Olá, meus queridos, eu me chamo Lohane Dutra, faço parte do PET Física e estarei com vocês nessa jornada junto das aulas do Pré-Física. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho e energia, com foco em trabalho. E basicamente, quando a gente fala de trabalho, não é aquele contexto que a gente está associado a algum cargo ou coisa do tipo. Basicamente, o trabalho na física ele vai estar relacionado à transferência de energia. Mais para frente a gente vai entender o que seria essa transferência de energia e como que ela acontece. Mas basicamente, para haver essa transferência, precisa ser de um sistema para o outro, então corpos diferentes ou sistemas diferentes. E para que isso ocorra, eu preciso de uma força aplicada e um deslocamento. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é de um halterofilista, sabe aquela galera que pratica crossfit, que fica levantando peso e tudo mais? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma força aplicada, porque a gente sabe que esse cara vai ter que aplicar uma força nesse peso, e eu tenho um deslocamento. Só que nesse caso aqui, o nosso deslocamento seria essa altura que o halter sai do chão e vai até o topo da cabeça do meu carinha que está aqui no exemplo. Então, nesse caso, o deslocamento seria a minha altura. E aí a gente tem que lembrar de um ponto específico aqui, que é, quando esse carinha ele suspende o peso sobre a cabeça e fica em equilíbrio, sem movimentar, sem haver um deslocamento, nesse momento não há a realização de trabalho, porque eu não tenho deslocamento. Então, para haver realização de trabalho, eu tenho que ter uma força sendo aplicada em um determinado deslocamento. Quando esse objeto, essa força que está sendo aplicada, não se desloca, ela está em equilíbrio, não há a realização de trabalho. Então é bom a gente lembrar disso. Então, basicamente, quando a gente vai aplicar nesse cenário aqui, que eu tenho a realização de trabalho, quando a força for constante. Então, a maioria dos casos, a força ela será constante. A gente vai ver um único caso específico quando a força não é constante. Mas, basicamente, no exemplo que eu trouxe aqui para você, eu tenho um outro carinha aplicando uma força, né, puxando uma caixa sobre um determinado deslocamento. Então, mais uma vez, eu tenho a aplicação de uma força e eu tenho um deslocamento. Lembrando que os dois são vetores. Então, por eles serem vetores, eles têm direção e sentido, eles vão apontar para algum lugar. Então, aqui é um caso clássico de aplicação de trabalho. Eu tenho a força sendo aplicada por um determinado deslocamento. O trabalho, dependendo da literatura que você pegar, ele pode vir nessa letrinha grega aqui, que é chamada de nessa forma, ou nessa forma aqui, que é a que a gente vai utilizar. Em algumas literaturas da língua inglesa também, ela vem com a letra W, que vem do inglês, né, de work, mas isso é só questão de simbologia. A gente entendendo que é o trabalho já é o suficiente. Nesse caso aqui, quando a força for constante, né, ela vai ter intensidade, direção e sentido invariáveis, então não vai se modificar. E é assim que a gente classifica ela como constante. Basicamente, como que a gente vai calcular esse trabalho? Eu tenho que olhar para a força, para o deslocamento, e eu também tenho que olhar para o ângulo entre a força e esse deslocamento. Nos casos particulares que a gente vai estudar mais para frente, nem sempre a gente vai ter que olhar para esse ângulo, mas basicamente a fórmula que vai aparecer é essa daqui. A letrinha grega, que é o tal, representa o nosso trabalho, F de força e D de deslocamento. O cosseno desse ângulo já a gente conversa mais sobre ele, mas basicamente eu quero que você lembre que o trabalho a gente vai calcular pela força multiplicado pelo deslocamento. Então, assim, um exemplo super simples. Imagina que esse carinha esteja aplicando uma força de 5 newtons. Lembre-se que força é dada em newtons, como vocês viram lá na dinâmica. E esse deslocamento é um deslocamento de 10 metros. Então, bem simples. Como que a gente calcularia esse trabalho? Então, o trabalho ele vai ser a força aplicada, que é de 5 newtons, que multiplica o deslocamento, que é de 10 metros. Então, o trabalho seria de 50 joules. A unidade de medida de trabalho é joule, porque joule é a unidade de energia. Bem simples, então, esse exemplo. No sistema internacional, aqui lembrando, né, o nosso trabalho vai ser dado em joule, um Jzinho maiúsculo, não se esqueça, porque as questões cobram isso. Então, só um adendo aí. Sobre a questão dos sinais do trabalho, posso ter trabalho positivo, posso ter trabalho negativo? Pode, e tem um nome específico para isso. Quando o trabalho for positivo, a gente fala que é um trabalho do tipo motor. E quando que isso vai acontecer? Quando a sua força estiver a favor do seu deslocamento. Então, basicamente, eles vão estar apontando ali para o mesmo sentido.
Então, quando eu coloco aqui favorável, significa que essa força estará favorável a esse deslocamento, que é o mesmo caso que eu apresentei anteriormente. Então, aqui a gente tem uma força apontando basicamente ali no mesmo sentido do que o meu deslocamento, e isso a gente chama de trabalho motor, quando está a favor. Quando a gente tem um trabalho do tipo resistente, significa que o sinal lá na minha conta ele vai aparecer negativo. E esse sinal de negativo é só para indicar qual é o tipo de trabalho, não é para você subtrair nada não. É só para indicar se é trabalho motor ou se é trabalho resistente. Nesse caso aqui, eu tenho o meu deslocamento sendo para um sentido, no caso para cá, o meu deslocamento. E a força que eu estou analisando é a força desse carinha aqui, ó. Porque eu tenho outras pessoas aplicando forças aqui também, e isso vai ser comum no nosso dia a dia. Mas a força que eu estou analisando no sistema isolado é a desse carinha aqui que eu estou marcando. Então ele está aplicando uma força, só que essa força ela está contrária ao meu deslocamento, ela não está favorável, ela está dificultando esse meu deslocamento. Quando isso acontece, eu tenho um tipo de trabalho que é do tipo resistente. E nessa conta aqui, eu tenho que adotar um sinal, ou para o meu deslocamento, ou para a minha força, que é onde vai me identificar esse sinal de negativo aqui. Basicamente é isso que vai acontecer. Fiquem atentos porque o vetor, ele não vai vir com um sinal para te indicar. Então você que tem que adotar um sentido ou positivo para cá, ou positivo para o outro lado e vice-versa. O sentido contrário seria o sentido negativo. Alguns casos particulares que a gente tem que estudar, e o primeiro deles é o caso mais simples e é o que mais aparece pra gente, que é quando a força tem a mesma direção e mesmo sentido que o deslocamento. Quando isso acontece, a gente classifica esse trabalho como trabalho motor e basicamente, quando eu falo do ângulo para vocês, que eu falei anteriormente, eu sempre vou olhar para o ângulo. Só que nesse caso aqui, eu tenho que me lembrar que qual que seria o ângulo formado por duas retas paralelas aqui, que é nesse caso? Aqui eu estou indicando o vetor força e aqui eu estou indicando o vetor deslocamento. Qual que seria o ângulo formado por duas retas paralelas? Imagina assim, se eu colocar uma reta sobre a outra, qual é o ângulo que elas vão formar? Nesse caso aqui o ângulo será zero, né? Não tem ângulo formando entre elas sobre duas retas paralelas, que nesse caso são dois vetores, né, que estão indicando. E aí eu tenho que lembrar que o cosseno de zero, ele é igual a 1. Então, esse 1, ele vem para essa conta aqui, ó. Lembra que a fórmula é essa daqui, força vezes deslocamento vezes o cosseno desse ângulo, só que esse cosseno vale 1. Então, meio que ele não vai alterar muito ali na nossa conta, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, quando ele vem para cá, a nossa fórmula acaba sendo assim, ó. Por isso que na maioria dos casos, maioria, não é em todos os casos, a gente acaba trabalhando com o trabalho, é ótimo, né? Redundância. A gente acaba fazendo a nossa conta, a nossa fórmulazinha apenas como força vezes o deslocamento. São duas grandezas vetoriais que estão sendo multiplicadas, mas o trabalho é uma grandeza escalar, por incrível que pareça. Então, nesse caso aqui, ele está realizando o seu trabalho máximo. Qual que é o trabalho máximo? Quando a minha força e o meu deslocamento estiverem na mesma direção e no mesmo sentido e o ângulo entre eles for igual a zero. A gente fala que ele está realizando o trabalho máximo. Então, se cair alguma questãozinha, se você vê em algum lugar falando quando que eu tenho a realização de trabalho máximo, vai ser quando a sua força e o seu deslocamento estiverem em mesma direção e mesmo sentido, beleza? O segundo caso é quando tem mesma direção, porém tem sentidos opostos. E um caso aqui que eu posso dar para vocês é a força de atrito, força de arrasto, que a gente estuda também. Basicamente, nesse caso aqui, eu tenho que pensar que eu tenho duas retas apontando em sinais opostos. Então, qual que seria o ângulo entre elas? Vou marcar aqui, ó. Esse daqui é o ângulo. Esse ângulo é quanto? Um ângulo de 180 graus. Quando eu venho para a minha fórmula e substituo esse cosseno aqui por um cosseno de 180, a gente sabe que ele é quanto? Que ele é menos 1. Então, aquele menos que eu falo para vocês, é trabalho motor ou é trabalho resistente? Quando a gente fala de trabalho resistente, a gente está falando exatamente desse caso aqui, que é o caso em que eu tenho forças, eu tenho vetores, na verdade, né, perdão, eu tenho vetores apontando em sinais opostos. Quando eles em sinais opostos, olha, em sentidos opostos. Eu tenho esses vetores apontando em sentidos opostos. Quando isso acontece, significa que esse ângulo é de 180 e o sinal de menos aparecer, para identificar que é um trabalho resistente, vem exatamente do cosseno de 180.
Então, a gente tem dois tipos de interpretação, né? Lembrar que o cosseno é 180 e também lembrar que um vai estar oferecendo resistência ao outro, e por isso esse sinal aparece negativo lá pra gente. Nesse caso aqui, a gente teria uma força de atrito sendo aplicada, que está sendo representada aqui, e o meu deslocamento está sendo no sentido contrário. Quando isso daqui acontecer, a gente vai ter esse tipo de trabalho resistente, porque a força de atrito está se opondo ao meu deslocamento. E aí, nesse caso, a minha fórmula fica assim, ó. Então, o sinal de menos, ele aparece. Só que ele não aparece porque eu decidi que eu vou botar ele aqui porque eu vi que é trabalho resistente. É claro que depois de você entender de onde vem esse sinal de menos e ter uma maturidade para resolver esse tipo de questão, você pode só colocar o sinal ali e você entende de onde vem. Mas ele vem justamente do cosseno de 180 graus, certinho? Mais um exemplo aqui a gente tem quando a força e o deslocamento são perpendiculares entre si. Ser perpendicular é fazer 90 graus, lembre-se disso. Então, o nosso símbolozinho que representa 90 graus é esse quadradinho com uma bolinha no meio, e toda vez que a sua força for perpendicular ao seu deslocamento, lembre-se disso, pelo amor de Deus. Quando que vai o trabalho, no caso, né, será nulo? Será não, será é ótimo. Quando que o meu trabalho será nulo? Quando a sua força for perpendicular ao seu deslocamento. Esse é um caso muito importante da gente lembrar. Então, ser perpendicular, mais uma vez, é fazer 90 graus. Por que que ele é nulo? Porque o cosseno de 90 é zero. Então, na conta, quando você jogar tudo multiplicação aqui, quando você joga um zero nessa multiplicação, ele acaba zerando todo mundo. Então, o trabalho fica sendo nulo, igual a zero. Esse é um caso muito importante. Para a gente entender como que isso acontece, né, eu trouxe um caso aqui de uma querida senhora, uma madame, passeando no shopping com suas sacolas, e ela está segurando essa sacola. Ela está andando para frente, né, então o seu deslocamento é aqui, e a gente sabe, a gente já aprendeu na dinâmica que existem várias forças atuando nos corpos, então a gente pode analisar o trabalho de várias forças desde que haja transferência de energia. Só que nesse caso, eu quero que vocês prestem atenção na força que ela está segurando essa sacola. Então, eu trouxe para cá a sacola e ela está segurando essa sacola. Qual é a força que ela está fazendo? A gente sabe que essa sacola ela tem um peso, né? Então, aqui eu vou indicar como a força-peso apontando para baixo. Então, ela tem que fazer uma força oposta para ela sustentar essa sacola. Quando ela sustenta essa sacola sem movimentar, sem fazer um deslocamento, no caso, na vertical, ela só sustenta essa sacola e vai andando com ela pelo shopping, por exemplo, a gente sabe que o peso sempre estará apontando para baixo, porém ela está sustentando, ela está em uma situação de equilíbrio com essa sacola. Só que o deslocamento continua para onde? Para frente. Então, essa setinha aqui está representando o deslocamento. Quando isso daqui acontecer, eu tenho vetores perpendiculares entre si. Então, nesse caso aqui, a minha força é perpendicular ao meu deslocamento. Logo, o trabalho realizado nesse sistema isolado aqui, ele vai ser nulo, ele vai ser igual a zero, beleza? Vou falar de um caso um pouquinho específico que você estuda lá em movimento circular uniforme, que é para lembrar você. Então, da força centrípeta. A força centrípeta, ela também vai realizar esse trabalho nulo, ela sempre realiza esse trabalho nulo, porque quando você estuda movimento circular uniforme, você sabe que tem uma força que puxa esse corpo que está em movimento circular para o centro. Essa força que puxa para o centro é a força centrípeta, e ela sempre vai ser perpendicular a esse vetor aqui, que nesse caso está sendo indicado pelo vetor velocidade. Mas por quê? Imagina que, não sei se vocês já brincaram com esse brinquedo de... Tem um centro aqui, né, que ele é fixo e fica rodando a bolinha em volta. Então, você roda, 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 roda. Se por um acaso essa cordinha se romper, essa bolinha, ela sempre vai sair pela tangente. Esse sair pela tangente indica o deslocamento que ele teria caso essa bolinha saísse. Então, o deslocamento, ele sempre é tangente, ele sempre vai ser paralelo a esse vetor velocidade aqui. Por isso, fazendo 90 graus, por isso que sempre o trabalho realizado pela força centrípeta vai ser nulo. Só um caso aqui pra gente lembrar, beleza? Aqui eu coloquei um adendo, né, que seria para intervalos de tempos extremamente pequenos, e eu quero que vocês entendam esses extremamente pequenos assim. Imagina nosso querido planeta Terra,
E quando a gente olha ele de fora, ele é mais ou menos assim, redondinho, bonitinho. E aí a gente sabe que quando a gente olha microscopicamente para esse planeta, né, igual a gente pegar no Google Maps e ficar ampliando até a gente achar uma casa, uma pessoa, coisa do tipo. Quando a gente amplia, então a gente amplia, vai ampliando, até a gente identificar uma pessoinha, que é que está sendo identificado por esse ponto aqui. A gente sabe que o planeta ele é esférico, né? Ele não é perfeitamente, mas ele é basicamente esférico. E a gente aqui na nossa sensação do dia a dia, a gente sabe que se identificar uma pessoa andando na rua, por exemplo, que é esse caso, ela vai estar andando num plano reto, né? Num plano que a gente identifica como retilíneo, né? Nesse caso aqui, quando a gente olha muito próximo, a gente amplia muito, é o que eu quero que vocês entendam como um intervalo de tempo muito pequeno. Então eu tenho a minha trajetória circular, só que se a gente aproximar muito, chega um momento que ela acaba sendo retilínea de tão próximo que a gente chegou. Esse momento de estar retilíneo que a gente identifica como sendo perpendicular, né? Então por isso que acaba o trabalho sendo nulo também. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre o gráfico de trabalho, porque é importante a gente entender quando o trabalho for do tipo variável. Até então, todos os casos que a gente viu até aqui, o trabalho está sendo aplicado por uma força constante, que tem módulo, direção e sentido invariáveis. Lembre-se disso. Então, até então, ele foi constante. Para a gente entender como que é esse gráfico, e nessa altura do campeonato você já tem que estar sabendo muito bem de gráfico, esse aqui é o gráfico de uma função constante. Então, a gente olha que aqui eu tenho força e aqui eu tenho o meu deslocamento. Então, a minha força, pode ver que ela não varia, ó. Ela sempre está em linha reta conforme o meu deslocamento. Nesse caso aqui, eu formo esse quadrado aqui, esse retângulo que está aqui. E se ele te der um gráfico, você consegue calcular o trabalho desse gráfico, dessa força aplicada por esse deslocamento, somente calculando a área dele. Então, a área ela é numericamente igual ao trabalho. Informação extremamente importante, porque às vezes ele não te dá nenhum dado em relação à força ou deslocamento, mas ele te dá um gráfico. Então, o gráfico do trabalho ele é numericamente igual à área. Então, se você calcula a área, você calcula o trabalho, que é o que seria o que ele estaria te pedindo. Nesse caso aqui, a minha força, como eu falei, ela é constante, mas e se a minha força fosse variável? Casos de força variável, você estuda no ensino superior que você calcula esse trabalho pelo estudo das integrais, né? Que é lá de cálculo e tudo mais. Então, aqui eu tenho uma força que ela é variável, ela aumenta, ela diminui bastante. Quando essa força for variável, você calcula a área dessas duas partes e faz a soma algébrica. Então, quando você fizer essa soma, você vai ter o seu trabalho. Nesse caso aqui, não é uma figura que a gente conhece, né? Esse formato aqui não é uma figura que a gente conhece. Só que, quando a gente conhecer, a gente vai ser totalmente capaz de calcular esse trabalho. Nesse exemplo aqui, eu tenho um trapézio, né? Que eu consigo calcular a área desse trapézio, porque lá da matemática a gente aprende a calcular a área. E quando eu calculo essa área aqui, eu observo primeiro, né? Se o meu gráfico é de força por deslocamento. E aí, se eu calcular essa área, automaticamente eu tenho o meu trabalho. Aqui fica a seu critério como calcular. Você pode calcular a área do trapézio inteiro, ou então você pode calcular, dividir ele aqui, né? Calcular a área dos dois triângulos. Então, calcular esse triângulo aqui e esse retângulo, somar, vai dar sempre igual, fica a seu critério, desde que você consiga identificar isso. Para a gente finalizar, trouxe uma questãozinha aqui justamente sobre área de trabalho. Então, aqui, identificando, né, eu tenho força vezes o meu deslocamento e eu tenho essa força aqui que varia, né, conforme o meu deslocamento. Só que quando eu olho para cá, eu consigo identificar que são figuras que eu conheço. E quando você consegue identificar isso, é só você calcular cada uma delas e colocar elas igual ao trabalho, né, basicamente é isso. Nessa questão aqui, ele está pedindo, calcule o trabalho da força, né, para o deslocamento. E aí ele coloca A, B e C. Então, na letra A, ele quer do deslocamento de 0 até 8 metros. Então, de 0 a 8 metros é toda essa área aqui. Depois, ele quer de 8 a 12. De 8 a 12 é essa partezinha aqui. E depois, ele quer o trabalho total, né? De 0 a 12 metros. O que vai acontecer? Vou calcular por partes essa área aqui e essa área aqui.
Como eu falei, fica a seu critério calcular triângulo por triângulo, trapézio inteiro. Eu vou calcular o trapézio inteiro porque vai facilitar a minha vida. Então, basicamente, a área do trapézio nós já conhecemos, base maior mais a base menor, tudo isso aqui multiplicado pela altura e dividido por 2, para a gente calcular essa área aqui. Então, a base maior ela vai de 0 a 8, então coloco aqui 8. A base menor ela vai de 2 a 6. De 2 a 6 eu tenho 4 unidades, então soma com 4. Multiplica tudo isso daqui pela altura, então a altura é essa daqui que eu estou marcando, ela é de 20. Tudo isso dividido por 2. A nossa primeira área agora é matemática. A interpretação da física já acabou, agora é só matemática. Então aqui eu vou dividir direto, aí no caso eu vou ter 12 que multiplica o 10 igual a 120 joules, que seria a nossa primeira resposta. Então, aqui, 120 joules. Beleza. A segunda aqui é triângulo, né? Então, base vezes a altura dividido por 2, que é como a gente calcula a área do triângulo. A nossa base, ela vai de 8 até 12, então eu tenho 4 unidades. A nossa altura aqui, ó, ela é menos 40. Ah, eu tenho que colocar o sinal? Tem, e eu vou explicar o porquê. Então, multiplica por menos 40 e divide por 2. Aqui eu já posso dividir direto, né? Então, fica 2 vezes o menos 40. Por que eu tenho que manter o sinal? Nossa resposta, né, seria menos 80. Por que eu tenho que manter esse sinal? Essa área aqui, ela está na parte do gráfico na qual a minha força ela é negativa. Então, se a minha força é negativa, lembra que é do tipo resistente. Então, eu tenho um trabalho resistente. E só de olhar para o gráfico, você identifica isso. Então, quando o seu sinal aparecer naturalmente na sua conta diária de gráfico, significa que este trabalho aqui é do tipo resistente. Então, a nossa resposta aqui da letra B seria menos 80 joules. E o trabalho total seria a soma algébrica desses dois. Então, a soma algébrica seria de 120 menos 80. O 120 menos 80 daria 40 joules. E assim a gente finaliza essa questãozinha. Toma cuidado com esses pequenos detalhes para você não vacilar na hora de resolver a sua questão. Então a gente finaliza mais uma aula aqui e até a próxima.